Você sabia que o Palmeiras já recebeu uma soma considerável em bônus devido à transferência de um jogador? O vídeo de hoje analisa a possibilidade de um atleta da seleção brasileira retornar ao futebol nacional. Também é relevante trazer uma atualização sobre uma decisão polêmica. A presidente do clube decidiu que a partida do Palmeiras contra o rival acontecerá na Arena Barueri. Vamos explorar as novidades do mercado, os bastidores, as questões financeiras e muito mais. Começaremos com um resumo das notícias. A primeira informação refere-se a uma emissora que registrou sua menor audiência em uma estreia do Campeonato Brasileiro em 11 anos. Isso aconteceu no domingo, durante o jogo entre Palmeiras e Botafogo, que obteve uma média de 15,1 pontos de audiência. Em comparação com 2024, houve uma queda de 5 pontos, já que no ano anterior, a partida entre Corinthians e Atlético Mineiro teve uma média de 20,5 pontos. Agora vamos discutir a situação do jogador. Qual é essa história de que o ex-centroavante da seleção brasileira, atualmente na Europa, pode retornar ao futebol brasileiro? Nas últimas horas surgiram rumores de que clubes como Palmeiras, Fluminense e Flamengo estão elaborando propostas para contratar o atleta na metade do ano. A grande novidade é que o clube europeu, preocupado com a série de lesões do centroavante, está pensando em vendê-lo de forma definitiva a partir de julho. Posso descartar o Palmeiras como um potencial interessado, já que o clube está investindo 155 milhões de reais na contratação de um jogador, o que o impede de buscar outro centroavante? A dúvida que fica em relação ao Flamengo e ao Fluminense é: como adquirir um jogador que chegou à Europa por 58 milhões de euros? Mesmo que o clube europeu aceite uma perda e reduza, por exemplo, 18 milhões de euros, o atleta ainda custaria 40 milhões de euros, um valor completamente distante da realidade financeira de qualquer clube brasileiro. Além disso, é preciso levar em conta o salário do jogador, que na Europa gira em torno de 3 milhões e 900 mil reais, 1 milhão de reais a mais do que a maioria dos salários pagos a jogadores em atividade no Brasil. Para complementar, um clube onde o atleta já se destacou também está entre os interessados em sua contratação para a metade do ano. Agora, voltando ao Palmeiras, está previsto que o clássico contra seu rival ocorra na Arena Barueri, um lugar que não é bem aceito pelos torcedores. O jogo está marcado para 12 de abril, um sábado, às 18 horas e 30 minutos. Mas na mesma data, o estádio principal acolherá um show. Diante disso, o clube já pediu à entidade responsável a alteração do clássico para a Arena Barueri, que não conquistou a simpatia dos torcedores e tem gerado resultados negativos, já que as performances lá geralmente são inferiores às do estádio principal. Contudo, a escolha pela Arena Barueri era uma opção inevitável desde que a presidente arrendou o estádio por 35 anos. Sim, a Arena Barueri, por mais de 3 décadas, ficará sob responsabilidade da presidente do clube, que, inclusive, fez uma recente modificação no gramado, que agora possui a mesma qualidade de grama sintética do estádio principal. Essa mudança pode ser um diferencial para o Palmeiras no confronto contra o rival. Para continuar falando sobre o Palmeiras, um jogador será liberado para o clube europeu na metade do ano. A transferência foi fechada em 2024. Mas o atacante já garantiu um bônus de 25 milhões de reais ao clube. Esse montante está registrado no balanço financeiro do Palmeiras de 2024, tudo por ele ter atingido a meta de mais de 1.200 minutos de jogo em partidas oficiais na última temporada. O negócio foi concretizado por 40 milhões de euros fixos, além de 2 milhões e 500 mil euros em bônus, que dependem das partidas disputadas tanto pelo clube brasileiro quanto pelo clube europeu. E em Minas Gerais, o jogador vai garantir. Durante a última temporada, o clube participou de 1.200 minutos em partidas oficiais, e um acordo foi estabelecido por 40 milhões de euros fixos, além de 215 milhões e 500 mil euros em bônus. Esses prêmios estão condicionados ao número de jogos que o atleta disputar, incluindo também jogos que envolvem um renomado clube inglês. O jogador assegurará ao clube a quantia de 21 milhões e 500 mil euros em bônus, desde que complete 70 partidas jogadas por pelo menos 45 minutos,
contando ambas as atuações. Desde que o contrato foi firmado, sua trajetória na equipe tem sido marcada por um expressivo número de partidas e resta averiguar como será seu desempenho no clube inglês para que a equipe também receba os bônus adicionais. A propósito, é relevante mencionar que um jovem talento garantiu nesta terça-feira um bônus de R$677 mil, resultado de sua presença como titular e um gol que contribuiu para a classificação do clube na Copa do Rei. Até o momento, já foram pagos R$4.200.000 referentes a bônus que foram alcançados desde a chegada do atleta ao time. Em relação ao clube em si, gostaria de compartilhar uma observação que me chamou a atenção. No balanço financeiro divulgado para o ano de 2024, consta que um jogador foi adquirido por R$2 milhões. Essa informação está inserida na seção de despesas antecipadas e o relatório indica que, do total apresentado, R$162.100.000 correspondem ao custo de aquisição de um atleta. Envie uma mensagem para o pessoal do clube a fim de entender o porquê do custo de €26 milhões, quando, segundo o clube, o atleta havia sido comprado por €18 milhões. Estou à espera de uma resposta e imagino que a explicação envolva a soma de percentuais referentes a outros jogadores. Dessa forma, a diferença entre 18 e 26 milhões de euros pode ser justificada pelos percentuais repassados relacionados a outros atletas. Assim que receber a confirmação oficial do clube, trarei a novidade. A respeito dos novos jogadores, uma comparação que me agradou bastante foi a de que se assemelham a Kinder Ovo. Caros para pouco conteúdo. Usarei essa expressão na análise técnica mais tarde. Se me lembrar do seu nome, farei menção. Recebendo a confirmação oficial da equipe, compartilho a informação. Os novos atletas são como Kinder Ovo, caros para pouco chocolate, e gostei dessa definição. Até agora, foram gastos R$440 milhões em jogadores que, até o momento, não têm apresentado o retorno esperado. Você está correto? Vamos encerrar o vídeo para abordar uma especulação que circulou nas redes sociais nas últimas horas, apontando que um jogador poderia ser uma novidade em outro grande clube na metade do ano. O clube está em busca de um meia-atacante que possa atuar ao lado de um jogador relevante ou até substituí-lo. E isso é verídico? Vários nomes têm sido cogitados, incluindo o de um jogador que é, de fato, um alvo e cujo contrato se expira em junho de 2026. Ele já deixou claro que não pretende renovar seu vínculo com a equipe inglesa para tentar retornar assim que possível. A partir desse ponto, outras opções e nomes têm surgido. Um jogador foi debatido como uma alternativa entre dois clubes no início desta temporada, mas quando um deles condicionou a saída à chegada de outro, o negócio foi descartado. Recentemente, houve menções a um atacante argentino que foi adquirido por 11 milhões de euros, mas o clube nega qualquer envolvimento em negociações relacionadas a esse jogador ou ao atleta mencionado. Na manhã desta terça-feira, contatei a um dirigente importante do departamento de futebol e perguntei sobre o atleta. A resposta foi de que não há qualquer contato, sondagem ou interesse. Essa pessoa também insinuou que, mesmo que houvesse interesse, a probabilidade de o clube fechar um negócio com seu principal rival é praticamente inexistente, assim como tem ocorrido, já que ambos estão entre os principais concorrentes por títulos no futebol brasileiro e têm evitado negociações entre si. Para completar, é válido mencionar que um representante do jogador admitiu recentemente um entendimento com a diretoria para que ele seja vendido na metade do ano. Mas esse acordo, que é verbal, prevê a transferência do atleta para o exterior e não para o Brasil. O mercado de transferências tem demonstrado uma postura bastante prudente, com os clubes sendo cautelosos nas negociações entre si. É importante ressaltar que o representante do atleta confirmou um entendimento com a diretoria para que ele seja negociado na metade do ano. Entretanto, esse pacto informal contempla a saída do jogador para o exterior, excluindo a possibilidade de transferência para outro clube brasileiro.
O atleta possui um valor estimado em 16 milhões de euros e nesta temporada já participou de 15 partidas, anotando 2 gols e contribuindo com 6 assistências. Em relação ao Palmeiras, o técnico pediu desculpas aos torcedores após uma declaração polêmica feita no último domingo, após um empate sem gols contra um rival. Ele comentou sobre a celebração dos torcedores adversários e destacou que a torcida do Palmeiras geralmente não age da mesma forma. Diante da repercussão negativa entre os fãs, ele reconheceu que sua fala não refletiu o respeito que sente pelo apoio da torcida. Enfatizou que os torcedores são essenciais em sua trajetória e que não se sentiria confortável consigo mesmo se não se desculpasse pelo que disse. Ele expressou um profundo arrependimento por suas palavras na coletiva de domingo e se mostrou grato. Quanto ao Palmeiras, um atleta participou de parte do treinamento com bola, acelerando seu processo de retorno. Embora sua estreia imediata ainda seja incerta, a expectativa é de que ele esteja em campo até o final do mês. Essas informações são atualizadas e exclusivas, mantendo você informado sobre tudo. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Palmeiras. Continuando. Paul Pogba quer jogar pelo Palmeiras? A surpreendente declaração do astro francês deixou os torcedores do Verdão em estado de euforia e gerou grande repercussão no mundo do futebol. Mesmo afastado dos gramados devido a uma suspensão por doping, o meio-campista campeão mundial revelou seu desejo de atuar pelo clube brasileiro em uma recente conversa com amigos. A possibilidade de ver um jogador do calibre de Pogba vestindo a camisa alviverde acende a imaginação dos palmeirenses e levanta questionamentos sobre um futuro improvável, mas não impossível. A carreira de Pogba dispensa apresentações. O jogador, que já defendeu clubes gigantes como Manchester United e Juventus, conquistou inúmeros títulos e se consolidou como um dos meio-campistas mais talentosos de sua geração. Sua experiência em competições de alto nível e seu histórico vencedor poderiam representar um salto de qualidade para qualquer equipe que venha a contar com seus serviços. No entanto, o atual momento de sua trajetória o coloca longe dos gramados, já que cumpre uma suspensão por violação das regras antidoping. O Palmeiras, que nos últimos anos se consolidou como uma das potências do futebol sul-americano, tem buscado reforços de peso para manter sua hegemonia. Apesar disso, a chegada de Pogba seria uma reviravolta inesperada e desafiadora, especialmente pelos altos salários que o francês costuma receber. Ainda assim, a simples menção do desejo do jogador em atuar pelo clube paulista já foi suficiente para animar os torcedores e gerar um burburinho no mercado da bola. Além dos desafios financeiros e burocráticos, a recuperação de Pogba também seria um fator determinante para que qualquer negociação se concretize. O meio-campista ainda precisaria cumprir o período de suspensão antes de poder voltar aos gramados, o que levanta dúvidas sobre seu condicionamento físico e sua motivação para retomar a carreira. No entanto, se houver um esforço conjunto entre o clube e o jogador, uma parceria entre Pogba e o Palmeiras poderia se tornar um dos maiores acontecimentos da história recente do futebol brasileiro. Por enquanto, o futuro de Pogba segue incerto, mas sua declaração já serviu para alimentar a imaginação dos torcedores palmeirenses. Será que o craque francês pode mesmo desembarcar no Allianz Parque? Ou sua fala foi apenas uma expressão de carinho pelo futebol brasileiro? Fato é que, no imprevisível mundo das transferências, nunca se pode descartar nenhuma possibilidade. O tempo dirá se esse sonho verde poderá se tornar realidade. Apresentamos as últimas notícias do Palmeiras diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é fundamental para a família palmeirense. Até o próximo vídeo. Avante palestra!